Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Tomar a vacina contra a Covid-19 é muito importante. Mas olha só, já começou a campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde para a aplicação de outras vacinas. 45 mil salas em todo o país vão estar prontas para aplicar vacinas em crianças e adolescentes. Meningite, câncer de útero, paralisia infantil, hepatites, rubéola. 18 vacinas para todas essas doenças serão disponibilizadas de graça nos postos do SUS a partir desta sexta-feira. Algumas doenças já estão até erradicadas no país, como a varíola. Manter a carteira vacinal em dia evita o retorno delas. A multivacinação garante, de uma só vez, a imunização dos brasileirinhos abaixo de 15 anos. E o dia D será 16 de outubro. A gente sabe que a gente está num cenário pandêmico, então essa campanha multivacinal é importante para, eventualmente, diminuir a ida dos pais aos postos de saúde. Então, a gente sabe de todas as dificuldades. Então, a campanha mostra e dá a possibilidade para que essas idas sejam reduzidas ao máximo. A bombeira civil Eva Silva deixou de vacinar os filhos por medo da Covid-19. Agora, mais tranquila, ela voltou a cuidar da saúde da família. Eu fiquei insegura porque eu tenho 3 filhos. Um especial de risco, de 8 anos, o Miguel. Maria Luísa com bronquite e Lucas, o mais velho, que tem 13 anos, ele diagnosticado com asma. Locais de baixa cobertura vacinal, geralmente junto a populações de baixa renda, são outro foco da campanha. Daí a importância da divulgação e da mobilização para se atingir esse público. Um garotinho com sarampo, uma criança com sarampo na escola vai pegar na turma inteira. Então a gente tem que fazer realmente uma barreira, estimular essa vacinação e com isso impedir mortes completamente evitáveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou um comunicado para esclarecer que as vacinas em uso no Brasil não são experimentais e todas tiveram seus dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados pela agência reguladora, com o uso dentro das indicações aprovadas. Segundo a Anvisa, nenhuma vacina em uso no país foi dispensada de apresentação de dados de fase 3 da pesquisa clínica. A Anvisa ressalta ainda que pessoas já vacinadas contra a Covid-19, mas que apresentem sintomas da doença, devem passar por um exame de diagnóstico, a pedido de um médico, que deve estar sempre atento ao quadro clínico apresentado pelo paciente. De acordo com a agência, as vacinas autorizadas para uso no Brasil não interferem em resultados de exames de diagnóstico da doença. O número de fumantes disparou durante a pandemia. Ansiedade e medo do desconhecido foram motivos apontados para esse crescimento. Mas muita gente também fez o caminho contrário, procurou ajuda para parar de fumar. O estudo mais recente, publicado pelas universidades de Oxford e Bristol, no Reino Unido, aponta que essas pessoas fizeram bem. Fumar pode sim agravar a infecção causada pelo coronavírus e aumentar a hospitalização em até 80%. O Wendel está na 3ª tentativa de parar de fumar neste ano. Dessa vez, a estratégia é combinar adesivos de nicotina com atendimento psicológico. Principalmente agora na pandemia, trabalhando dentro de casa, com o ensino remoto, as grandes demandas que nós tivemos e a própria situação do Brasil fazem com que a nossa saúde mental fique um pouco debilitada. O meu acompanhamento psicológico, já tem um bom tempo que eu faço, ele foi de suma importância para que eu conseguisse parar de fumar também, chegar a entender quais são os meus motivos para o vício e trabalhar nesses motivos e não deixar que os gatilhos de fato sejam gatilhos para que eu volte para o vício. A decisão veio por causa do medo de adoecer com coronavírus. A pandemia foi um momento em que o professor refletiu sobre o hábito que mantinha há 9 anos. Devido ao coronavírus ser um vírus pulmonar, eu fiquei com medo e principalmente por conta da saúde. Diariamente, 443 pessoas morrem de doenças agravadas pelo uso do cigarro. São principalmente doenças pulmonares, doenças cardíacas e câncer. A pandemia de coronavírus representou um novo risco. Os fumantes têm mais chances de desenvolver a forma grave da doença. A médica acredita que as cenas de pessoas precisando de oxigênio sensibilizaram e trouxeram para muitos fumantes uma percepção mais realista da gravidade das doenças pulmonares.
Um medo que faz sentido, já que o fumo reduz os níveis de oxigenação no sangue, assim como faz o adoecimento pela Covid. Ele se torna grupo de risco e aí a chance de ter uma Covid, entendo uma Covid, dela ser mais grave, ela é maior. Além do adoecimento que o cigarro causa, ele também acaba desencadeando comportamentos de risco, como levar mais vezes a mão à boca e ficar sem máscara. O cigarro na boca e de encostar a mão nos lábios, isso também pode aumentar o risco de ter Covid, porque a mão nem sempre está limpa, ou então, às vezes, a pessoa pega um isqueiro de um colega, pega o isqueiro na banca de jornal, na padaria, não sei aonde, o isqueiro pode estar contaminado como superfície em si, e a pessoa contamina a mão, e ao levar o cigarro, ela vai aumentar a chance de contrair, caso tenha o vírus ali naquela substância ali que ela tocou, né? Priscila é psicóloga e coordena um grupo de apoio ao abandono do tabagismo. Os encontros estão sendo online. Ela observou mais dificuldade entre os fumantes de parar com o hábito por causa da ansiedade associada ao cenário de pandemia. Eu diria, até como psicólogo, que a maior dificuldade seria sim a ansiedade. Até uma certa dependência psicológica do cigarro. Ter o cigarro ali como uma companhia durante o dia, às vezes os momentos de mais tensão, às vezes solidão e até ansiedade. Então a pessoa ela fuma e encontra um certo alívio, um certo conforto. O grupo de apoio é uma estratégia bastante eficaz, porque promove a interação entre pessoas com o mesmo problema. Parar é difícil, mas muita gente consegue e os benefícios são imediatos. As primeiras pessoas que chegam, elas já tentaram muitas vezes, Então elas veem o grupo como uma possibilidade, pelos profissionais que estão ali atuando e também pelas trocas e tudo mais. Geralmente elas vêm por causa da saúde mesmo, A gente recebe muitas pessoas mais velhas que já estão com problemas crônicos, Principalmente devido ao uso de cigarro. Então é a preocupação com a saúde. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz anunciou a entrega de 3.900.000 doses da vacina contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações, PNI. Segundo a Fiocruz, 50.000 imunizantes ficarão no Rio de Janeiro e o restante seguirá para o Ministério da Saúde. Com essa remessa, a Fundação contabiliza a entrega de 15.300.000 doses ao PNI no mês de setembro. Em todo o ano, já são 107.300.000 doses da vacina. Em um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca, a Fiocruz produz no Brasil a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford. O acordo do governo brasileiro com o Reino Unido foi anunciado em 2020 pelo Ministério da Saúde. A previsão é entregar 200.400.000 doses para a população em 2021. Um estudo do Instituto do Sono aponta que 7 em cada 10 brasileiros estão dormindo por menos tempo. A qualidade do sono é inferior e os pesadelos estão mais constantes. Aumento das preocupações e aumento do tempo na frente das telas estão entre os vilões. Maria Antônia dormiu mal por mais de 15 anos. Isso piorou com a preocupação e a mudança de rotina na pandemia. Mas com a ajuda médica, ela está reduzindo os remédios para dormir. Passou a cuidar da saúde mental e da chamada higiene do sono. Eu costumo dormir às 10. Mas antes disso eu vou me preparando com outras coisas. Eu vou bordar um pouquinho, eu vou tocar um teclado, eu vou fazer uma outra atividade que seria mais relaxante. Numa pesquisa feita pelo Instituto do Sono com 1.600 pessoas de todo o país no ano passado, mais da metade relatou piora no sono. O aumento das preocupações e do tempo na frente das telas de computador, TV e celular foram os principais motivos para isso. Essa ajuda que a gente pode oferecer é tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista psicológico. Então, muitas vezes você precisa reorganizar aquelas ideias que o paciente tem quanto ao sono, o que é dormir, para que ele serve, a importância dele, para que ele consiga relaxar para dormir. Um aplicativo lançado no início do ano passado acompanha a rotina dos usuários por 2 meses e sugere técnicas científicas para melhorar a insônia. Com o início da pandemia, a procura pelo serviço foi grande.
A gente falou assim, bom, já que está todo mundo precisando, vamos deixar o programa de forma gratuita. A gente traz um volume grande de pessoas e faz uma validação clínica para saber qual a efetividade do programa. Sandra dormia mal desde que entrou na menopausa e, trabalhando de casa durante a pandemia, conseguiu seguir com disciplina a rotina aconselhada pelo aplicativo. Arranjou uma poltrona de leitura e reservou a cama para dormir bem. Você ter dormido e ter realmente descansado é fundamental. Você vai ter mais paciência até com as pessoas, né? Porque não dormir, a mim pelo menos, deixava muito irritada. O Elmo foi uma das principais inovações durante esse período de pandemia. Além de ajudar na recuperação de pacientes acometidos pela Covid-19, o aparelho também está sendo utilizado no tratamento de outras doenças respiratórias. Com uma capacidade de oxigenação muito superior a uma sonda e utilizando uma técnica pouco invasiva, o Elmo ajudou centenas de pessoas com insuficiência respiratória a superarem a Covid-19. O Elmo veio muito para salvar vidas, não só durante a Covid, mas como outras doenças de cunho respiratório. E o Elmo é um recurso, questão financeira, acessível, de baixo custo, de fácil utilização, que pode ser utilizado em mais de um paciente e para o profissional também, como a questão da biossegurança do profissional e do ambiente hospitalar. Ao custo de R$1.000, o Elmo é um equipamento que pode evitar cerca de 60% das intubações e uso de ventiladores de respiração mecânicos, que podem chegar a custar dezenas de milhares de reais. Pelo baixo custo da produção e do treinamento e a alta eficiência do tratamento, o Elmo começou a ser utilizado não somente aqui na capital Fortaleza, mas em vários municípios do Ceará e até outros estados do país, como Maranhão, São Paulo e Amazonas. Para essa enfermeira que está sendo capacitada para utilizar o Elmo, o uso do equipamento em mais estados poderia ter evitado perdas na própria família. Começou pelo meu sogro, ele foi entubado. Na época, em Recife, não tinha essa oportunidade, porque ele é um produto cearense, né? Não tinha essa oportunidade, ele foi entubado, infelizmente ele não conseguiu sobreviver e foi seguido várias pessoas da mesma família, né? Em menos de um ano. Concluiu em fevereiro desse ano, a quinta morte, né? A Escola de Saúde Pública do Ceará já treinou mais de 1.400 profissionais e deve capacitar outros 800 até o final do ano. O curso de 4 horas de duração pode ser feito presencialmente ou à distância. É importante que seja feito para usar adequadamente, com segurança, que é uma das coisas que possibilitamos com a simulação realística, né? Treinar sem colocar em risco os pacientes. O Boletim Coronavírus está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!